Mas eu queria começar o programa falando com o Dr. Paulo Bernardi. Dr. Paulo Bernardi, que vai nos atender, já está aí a postos. Dr. Paulo Bernardi, que é presidente da OAB de Matão, vereador aqui na cidade de Matão também pelo MDB, uma pessoa atuante, um amigo querido, que eu tenho o prazer de falar para as pessoas que é meu amigo. Isso é verdade, tem que falar na sua presença, doutor, que eu aprendi com meu pai, que a gente tem que ser grato aos amigos e falar na presença, não esperar para colocar em lápide, para colocar, né? Depois, era gente boa. Não, tem que falar agora, na hora, e por isso me permita, doutor, falar para o senhor isso que eu estou falando. Bom, vamos lá. Doutor, a sua presença hoje aqui, além da satisfação nossa, né? Pode abrir o áudio dele, Bruno, aí, que é o 4, além da satisfação nossa da sua presença, uma atitude que eu achei muito bacana que o senhor tomou, é um ofício que o senhor mandou juntamente com a Ana Mondini para o prefeito Adalto, é isso? Bom dia. Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelas suas palavras. Privo da sua amizade, que é uma satisfação muito grande. Fábio, a grande questão, a vereadora Ana Mondini, a nossa presidente da Câmara e eu, fizemos um ofício ao prefeito Adalto, manifestando nossa preocupação em relação ao possível retorno das aulas agora no próximo dia 8. Deixar bem claro a você, aos seus internautas, que nós não nos opusemos ao retorno das aulas. Nós simplesmente pedimos ao prefeito que ele, antes de decidir o retorno das aulas ou não, em todas as escolas de Matão, municipais, estaduais e particulares, que ele ouvisse a palavra do Comitê Covid, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, e que tomasse uma decisão técnica, baseada, inclusive, naquilo próprio que o regulamento do governador do Estado de São Paulo previu, que os prefeitos podem, em decorrência da situação local, não autorizarem ou autorizarem em outras condições o retorno das aulas. Então, foi isso que nós, a vereadora Ana Mondini e eu, solicitamos ao prefeito Adalto Scardoelli e também comunicamos ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que ele tome ciência dessa nossa solicitação ao prefeito Adalto. Doutor, essa matéria, do jeito que o senhor está falando, é aquilo que o Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, acabou normatizando, que está na Constituição, que os decretos mais restritivos, eles valeriam sobre os decretos, a grosso modo, né, que flexibilizariam um pouco mais. Então, não só nesse sentido da volta às aulas, mas tem essa prerrogativa. E o Adalto já recebeu esse ofício que vocês fizeram? Vocês tiveram alguma devolutiva que desse a impressão de que ele vai atender, que ele não vai atender? Porque o Alexandre Martins de Freitas, que é o secretário de Educação e Cultura, disse que a volta às aulas municipal é totalmente remota, mas que eles não iriam interferir, a princípio, na volta às aulas na próxima segunda-feira. O que a Neuzinha da POSP, por exemplo, a Neuza Ribeiro, estava bastante chateada com isso, citando até que em Araraquara, em uma das reuniões de planejamento, uma das professoras tinha Covid, estava positivo para Covid e acabou passando para várias pessoas nessa reunião. Como é que foi essa devolutiva do prefeito Adalto, doutor? Fábio, nós não temos ainda uma devolutiva do prefeito Adalto. Nós oficiamos a ele, protocolamos o ofício do gabinete ontem, pela manhã, estamos aguardando a devolutiva do Adalto em relação à convocação emergencial do Comitê Covid. Você estava ouvindo seu programa agora de manhã e também recebi o boletim no Hospital Carlos Fernando Malzone e também ouvi o áudio do Flávio, situações que tornam cada dia mais preocupante a situação. O hospital está batendo recorde em cima de recorde, infelizmente. São 34 internados hoje, nós nunca tivemos isso. É o maior número de matonenses internados, são 20 de Matão. Ontem eu conversei com o pessoal do pronto-socorro, na terça-feira surgiram 12 pessoas, pelo menos 12 pessoas no pronto-socorro com Covid confirmado, muito embora sem sintomas, aquela confirmação de teste de farmácia. Ontem pela manhã já eram mais 8 casos de Covid. Então, a situação me parece que está um pouco fora da normalidade, daquilo que deveria ser uma certa normalidade. Essa segunda onda, a chamada segunda onda, está muito pior que a primeira, que foi em julho, agosto do ano passado, e eu espero que o prefeito reúna esse comitê e que tome uma decisão eminentemente técnica, preservando alunos, professores e servidores das escolas, e também os familiares. A preocupação nossa, Fábio, da vereadora Ana Mondini e minha, é com relação à situação das escolas, especialmente as escolas estaduais. Quer dizer,
as grandes perguntas que nós fazemos. As escolas estaduais, todas elas têm termômetro? As escolas estaduais têm máscara, se o aluno aparecer sem máscara? As escolas estaduais têm álcool gel em quantia suficiente? Tudo isso são situações que devem ser levadas em consideração pelo comitê gestor do coronavírus em Matão e talvez, Fábio, na minha opinião, fazer como fez Araraquara. Araraquara reuniu o comitê e, dada a situação de Araraquara, que é um pouco mais grave que a nossa, mas não muito mais grave que a nossa, eles postergaram o início das aulas para o dia 1º de março. É uma situação, é um assunto extremamente polêmico. Há quem defenda a questão da questão psicológica dos alunos, que os alunos estão muito tempo isolados, muito tempo sem ver os coleguinhas, sem ver as suas professoras, só vendo remotamente. Há essa defesa da necessidade dos alunos terem um retorno por conta da questão psicológica, mas nós temos que levar em consideração a questão da coletividade em si. Nós tivemos em Campinas, eu vi agora de manhã, numa outra emissora de rádio, o repórter dizendo que Campinas teve um surto numa escola, que estão 40, acho que 40, se não me engano, contaminados, fechou a escola. Então, eu não sei se é esse escola o momento, particular, né? Tipo aquela história, nós aguentamos tanto. Então, a escola, nós aguentamos tanto, por que não podemos aguentar mais 2 ou 3 semanas? Até a semana que vem tem carnaval, que tal uma história, vai ter feriado de carnaval, não vai ter feriado de carnaval, então vamos considerar que tenha feriado de carnaval, mais 1 ou 2 semanas, ou 3 semanas que seja, até 1º de março, para nós verificarmos se existe uma condição melhor do retorno às aulas, uma condição melhor de proteção de professores, de alunos, de funcionários e dos familiares, porque se houver uma contaminação na escola, o aluno vai levar isso para a sua família. Então, às vezes, o aluno, a criança, notoriamente, tem menos complicações de Covid, mas as pessoas idosas, aquelas de grupo de risco, elas podem ser contaminadas de uma maneira extremamente grave. Então, a nossa solicitação, a vereadora Ana Mondini, que fez a propositura junto comigo, a nossa solicitação ao prefeito Adalto não tenha aula ou tenha aula. A questão é, reúna aqueles que estão no comando, no centro de operações da crise, nos gestores da crise da pandemia, que é um comitê que foi montado e que tem pessoas do Hospital Carlos Fernando Malzone, tem a Fabiana Lobo, que é a nossa enfermeira da CCH, da Comissão de Controle de Infecção, tem outras pessoas do hospital, tem pessoas da Secretaria de Saúde, de outras secretarias da Prefeitura, e essas pessoas, então, têm a condição técnica de verificar se é o momento ou não de retornar às aulas de maneira presencial ou de maneira híbrida, ainda que tenha uma concentração de alunos dentro da aula. Eu sei que é um assunto polêmico. Ontem eu tomei a liberdade de fazer uma enquete nas minhas 2 redes sociais, no Facebook e no Instagram, e você tem aí 66%, até ontem, de 200 pessoas que votaram, 66% são contra a volta às aulas nesse momento, por conta da situação que está vivendo o país, o estado de São Paulo, e, obviamente, e infelizmente, Matão não está fora desse contexto. E a coisa só tende a piorar, né? Esse que é o grande problema. A Eliana Ronaim, que é a secretária de Saúde de Araraquara, disse que já tem a suspeita forte, e para ela ter falado isso, muito provavelmente ela deva ter alguns indícios de que a nova cepa já estaria em Araraquara. E o Dr. Flávio Borsetti, no áudio dele de ontem, também disse que é muito provável que essa nova cepa já tenha chegado em Matão também pela agressividade, e isso acometendo pessoas mais jovens. Quer dizer, então, a volta às aulas, ela não oferece só um risco para os mais velhos, mas também para todos nós, né, doutor, nessa faixa acima de 40 anos e até acima de 29 anos, né, que em Araraquara nós tivemos uma morte de uma mulher de 26, uma de 30, uma de 31, uma de 34, uma de 60 e uma de 84 em 2 dias. Então, é perigoso de todo jeito, né, doutor? Eu vi o Flávio, converso muito com o doutor Flávio, e ele tem dito que a idade média das pessoas internadas tem reduzido, o que tem mostrado mais preocupação ainda, porque antigamente era só nós, velho, né, Flávio, acima de 50, obeso. Eu falei que eu sou em todos os grupos de risco, obeso, diabético e velho, então eu tô ferrado, de todo jeito. A gente que estava mais vulnerável, agora o que está acontecendo? Reduziu a idade média das pessoas que estão sendo internadas, o que dá uma maior preocupação para nós, entendeu? Então, acho que nós temos que, nesse momento, eu estava dizendo agora há pouco, nesse momento, nós temos que ser muito mais coletivos do que individuais.
pensar na coletividade, pensar naquilo que pode acontecer, porque é aquela história, né? Não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém da minha família, mas aconteceu com o meu vizinho, aconteceu com o meu amigo, aconteceu com uma pessoa da minha relação pessoal. Então a gente tem que pensar, e isso é letal, isso não é brincadeira. Nós vimos aí essa semana o luto que Matão inteiro esteve e ainda está, o falecimento de um médico que é infectologista. Quer dizer, o médico que era a pessoa mais abalizada, mais gabaritada para tratar de coronavírus. Ele foi contaminado, ele sarou do coronavírus, mas aí teve complicações decorrentes da diabetes, decorrentes de problemas renais, etc., e acabou falecendo, que é o meu grande amigo, Dr. Listorco. Então, você vê que não tem muito critério. Esse bicho, ele pega todo mundo, entendeu? Infelizmente. Infelizmente, doutor. É uma pena, nós estamos numa época até de um certo negacionismo e a gente fica triste com isso. Doutor, só para encerrar a entrevista, para não tomar muito seu tempo, com relação ao hospital, com tanta gente assim, 34 pessoas 20 pessoas na enfermaria Covid, 14 na UTI, com esse remanejamento de leitos, cirurgia eletiva, acho que o hospital não tem condição de fazer nenhuma, né? Isso joga mais para baixo ainda a receita do hospital. Quer dizer, além de tudo isso que está acontecendo, nós vamos ter um grande problema também de um colapso financeiro também no hospital, ou estou falando bobagem, doutor? Com certeza, Fábio. Na verdade, o que aconteceu? As cirurgias eletivas foram proibidas, foram suspensas. Para explicar para o seu internauta, cirurgia eletiva é aquela cuja data pode ser eleita. Pode ser amanhã, pode ser daqui 1 mês, pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 6 meses. Não é uma coisa urgente. Então, nós estamos com dificuldade de obtenção de remédio. O Flávio explicou ontem, algum remédio que eu não sei como é que chama o remédio, mas enfim, é o remédio necessário e que os pacientes que têm que ser entubados precisam para estabilizar o paciente, para rebaixar o nível de consciência do paciente, como acontece em cirurgias. Esse remédio, além de estar escasso no mercado, quando você acha, ele está com preços abusivos, então não se consegue comprar nem com preço abusivo, nem com preço caro, não se tem no mercado. Então o que acontece? Houve uma proibição de cirurgia eletiva, que você não pode ter o problema, você não pode criar uma cirurgia, você não pode, fazer uma cirurgia eletiva sem dar ao doente a condição de que, se ele necessitar de determinado medicamento ou de determinado aparelho, esse aparelho não tenha. Então, por isso que o hospital suspendeu todo e qualquer procedimento eletivo, e isso, evidentemente, vai causar, mais uma vez, um desequilíbrio enorme nas contas do hospital, porque é uma fonte de receita absolutamente importante. Você vê ontem pelas redes sociais, o hospital está procurando enfermeiros, técnicos de enfermagem para contratar, porque está precisando aumentar o quadro por conta da pandemia, e não existe no mercado enfermeiros e técnicos de enfermagem que queiram, nesse momento, serem contratados pelo hospital. Eu não sei se porque o mercado está escasso em relação a isso, ou porque há um temor, evidentemente, com relação à pandemia. Eu acho que é mais por escassez de mercado, mas o hospital está precisando de enfermeiros e técnicos de enfermagem e não está conseguindo contratar. Você vê como é que está. Nós estamos chegando no limite, nós estamos muito perto do caos. Infelizmente. Dr. Paulo Bernardi, presidente da OAB, também vereador pelo MDB aqui da cidade de Matão, muito obrigado pela sua participação conosco e dos esclarecimentos. Acho que é importante, né, a população perceber que o negócio é sério, né, doutor? Obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Estou à sua disposição. Um abração para você e para todos os seus internautas aí.